Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo, sou estudante da Uninter, faço curso de licenciatura em Ciências da Religião. Esse conteúdo aqui faz parte do meu estágio híbrido, do meu estágio online referente aí à minha graduação. Como eu sempre falo em todos os vídeos, só para ambientar quem está chegando agora, esse estágio faz parte da formação, né, de todos aqueles que realizam em suas licenciaturas, é obrigatório. O normal é esse estágio ser presencial, mas infelizmente, em virtude aí da pandemia da Covid-19, esse estágio foi autorizado para aqueles que quiserem, né, adiantar sua formação, fazer na modalidade, essa modalidade híbrida, né, essa modalidade à distância. Quem não quiser ou não tiver aptidão ou não tiver, né, para poder montar o conteúdo, fazer os vídeos, botar na internet, pode esperar aguardar normalizar a situação das instituições, dos estabelecimentos de ensino e realizar esse estágio de forma presencial, né? Não é obrigatório o aluno fazer online, né? Mas é importante porque você acaba tendo que empregar aquilo que você vai utilizar após formado, né? Quer ensinar, quer preparar conteúdo, quer montar uma grade, quer tudo isso aí. E hoje, com o advento da internet e das novas tecnologias, ferramentas de educação, o ensino à distância está cada vez mais em evidência, né? Então, é também mais uma oportunidade para o aluno ele se manter atualizado no mercado da educação, né? Vamos colocar dessa forma. Não era o termo bem que eu queria utilizar, mas dá para ilustrar bem o que eu queria dizer. De antemão já peço desculpas aí por qualquer barulho de gritaria e moto, carro de som, etc. Como eu sempre falo nos vídeos aí, eu moro numa rua que é uma rua principal, então tem muito fluxo de pessoas e veículos. Então pode acabar passando aí no áudio aí um barulho ou outro. Beleza? Ok, então vamos lá. Gestão educacional umbandista é o conteúdo, certo? O assunto aí é o plano de aula. E nesse conteúdo nós temos aí três objetivos a alcançar. Identificar a importância do plano de aula, né? Como eu sempre falo, o terreiro, o centro espírita, também é uma instituição, né, de educação, nesse caso de educação religiosa. Então ele tem que ter uma preparação, ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter um cuidado na elaboração dos temas, ele tem que ter um cuidado na hora de você ministrar esses temas, como se instituição educacional fosse, porque assim o é, beleza? Identificar as particularidades do plano de aulas, apresentar um modelo de plano de aula. Você pode chamar de plano de aula, de plano de sessão, de plano de instrução, o nome é o que menos importa. Eu sempre falo isso, tá? Eu vou colocando aqui algumas nomenclaturas aqui para direcionar aqueles que simpatizarem, entre aspas, com o conteúdo que está sendo explorado e quiser usar esse conteúdo aí, adaptá-lo à sua realidade. A gente sabe que cada terreiro, cada comunidade umbandista é uma comunidade diferente. Então, para a gente alcançar esses objetivos, nós vamos seguir aí o seguinte sumário. Então, introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar a importância do plano de aula, as particularidades do plano de aula, a configuração do plano de aula, né? O que é o que vai, o que não vai, e um exemplo de plano de aula. Então, após abordar as características, né, e o que é, o que não é dentro do plano de aula, eu montei um plano de aula exemplo, né, vamos colocar assim, para poder
eu vou falar o teórico e o pessoal vai ver ele montado na prática, né? Essa é justamente a ideia e a conclusão. Então, para uma otimização do tempo, né, para a gente ganhar tempo, para a gente empregar o tempo com sabedoria, com eficiência, com responsabilidade, né, e correto emprego dos meios auxiliares, é necessário que o educador umbandista realize um planejamento prévio do conteúdo que por ele será ministrado, certo? Então, essa atividade, né, de ensinar, né, inclusive no ambiente religioso, é uma atividade que exige muita responsabilidade e que exige um preparo. Eu não posso chegar, o dirigente do terreiro, a mãe de santo, quem quer que seja, ele não pode chegar, receber a tarefa de montar uma palestra sobre assuntos diversos a respeito da Umbanda. Ele não pode chegar ali na hora e sair falando de orelhada, a não ser que o elemento seja aí uma enciclopédia humana, ou que ele já seja, né, ou esteja operado lá por aquelas máquinas lá do Elon Musk, que implantam um chip na cabeça da pessoa e ela tem um link direto com o computador. Caso contrário, o educador umbandista, ele tem que se preparar, ele tem que se planejar. Quanto mais ele se prepara e se planeja, melhor o conteúdo dele vai ser abordado, melhor será ministrado, consequentemente, vamos ter um êxito, né? Vamos ter um êxito. Por quê? Qual que é o foco? É que o aluno, né, o médium do terreiro, ele entenda o que está sendo ministrado, ele assimile o que está sendo ministrado e ele consiga empregar isso na sua vida, né, religiosa, dentro do terreiro ou na sua residência, né, dependendo de qual tarefa vai ser ensinada, vai ser ministrada, certo? Então a importância do PA, o que é o PA? É o plano de aulas, abreviei para não ficar muito grande ali. Então todo o conteúdo, antes de ser ministrado, deve ser preparado, deve ser organizado, de forma que todos os elementos que irão compor, né, que comporão aquela sessão de aulas, estejam devidamente em condições de atender a rota ensino-aprendizagem. Então, tudo que você vai fazer naquela sua aula tem que ser preparado, tem que ser organizado. Então, se eu vou ministrar uma sessão de aulas falando sobre uso e emprego de ervas na Umbanda, e vai ter uma parte prática, vai ter um conceito teórico, mas vai ter uma parte prática, então eu tenho que preparar, eu tenho que estudar primeiro a minha aula, a aula que eu vou ministrar, para não falar besteira. Eu tenho que preparar, se eu for fazer uma exposição, né, no slide, né, com PowerPoint, eu tenho que preparar os PowerPoints. Se dentro dessa instrução eu ainda, né, complementando, eu vou ter uma parte prática, então eu tenho que preparar o material para a prática, né, a bacia, a erva, a água, outras coisas, né, que vão no banho ou no chá que você vai fazer, etc. Então já tem que ter tudo em condições, eu não posso deixar para preparar e arrumar isso na hora. Quando o aluno chegar, a função do aluno é chegar ali, receber o conteúdo, se tiver prática, realizar a prática, verificação de aprendizagem, acabou. Essa é a ideia. O aluno não pode chegar ali na sala de aula ou no terreiro, né, se o terreiro for utilizado como sala de aula, ele chegar ali e está o educador montando ainda a estrutura que ele vai utilizar para poder ministrar o conteúdo, ok? Essa é a ideia. O planejamento do educador umbandista irá determinar como transcorrerá sua sessão de aulas. Dessa forma, as medidas descritas no plano de aula nortearão as ações que serão tomadas para que sua aula alcance êxito. Então, no plano de aulas, os senhores vão ver, senhores e senhoras, senhoritas e etc e tal, vão ver no plano de aula montado que ele é todo estruturado dentro de uma sequência lógica. Então, ele tem uma capa, né, constando o horário que vai ser realizada a aula, quando, dia, em qual local, quais meios auxiliares vão ser empregados.
quem que vai ser o palestrante ou o educador que vai aplicar isso aí, os materiais que vão ser empregados, as referências bibliográficas. Depois vem é, é, descrevendo, né, como que vai transcorrer a sessão, com uma introdução, com um desenvolvimento, com uma conclusão. No final pode ter ou não os anexos lá com a verificação da aprendizagem ali, com um questionáriozinho ou algumas tarefas a serem executadas, ou exemplificando ali como será conduzida a prática após o conhecimento teórico. Então o plano de aula ele é todo estruturado já para não ter dúvida. Já para ele não ter dúvida. Então ele vai seguindo ali, batendo e ele não se perde. E ele consegue controlar o tempo da aula, ou do conteúdo que ele vai ministrar. E também é bom o plano de aula ele estar assim bem estruturado, porque se acontecer algum imprevisto com o educador, um bandista ou com um palestrante, que ele não puder ministrar aquele conteúdo, não puder comparecer ao local da aula para poder ministrar aquele conteúdo, ele já tem um plano de aula montado, alguém, né, que vai assumir a aula, o conteúdo daquele médium, vai pegar o plano de aula e já vai saber como ele tem que conduzir a sessão de aula. Ah, então tem que montar aqui, eu tenho que ter um PowerPoint, tem que ter um computador, tem que ter uma tela de projeção, tem que ter um... Então já vem tudo descrito ali, o passo a passo, né, para poder a aula ser ministrada. E também, né, vamos levar em consideração que o terreiro se renova todo ano entra alguém, né? Então, dentro de uma diretriz anual de atividades, o dirigente ele pode montar um calendário e escalar ali quem serão os educadores que vão aplicar as aulas. E no outro ano, a turma de educadores pode mudar. Então, o camarada que vai ministrar a aula esse ano, ele pode pegar o plano de aula do ano anterior e ele já vai ter uma base, né, de como ele vai ministrar, por onde ele vai começar. Ele não tem que começar tudo do zero, né? Ele já sabe mais ou menos como é que ele vai começar. Eu tenho que montar isso aqui, a estrutura aqui, eu tenho que bater tal e tal tópico. Entende a importância do plano de aulas? Ok. Então, diante do exposto, o plano de aulas deve ser o mais realista possível, devendo o educador atentar sempre para as possibilidades e capacidades tanto dele quanto de seu terreiro ou agremiação. Então, o educador vai ministrar uma aula sobre oferendas, por exemplo, né, ritualística, aí ele já, vamos fazer no parque não sei aonde, parque dos orixás, ou vamos fazer numa mata lá não sei aonde, na baixada, não sei aonde. E muitas das vezes ele quer fazer uma coisa maior do que o terreiro tem possibilidade ou que os integrantes do terreiro têm possibilidade. Porque você é, é, conduzir um número X de pessoas para determinada localidade exige toda uma logística que nem todos têm condição de arcar. Por exemplo, se você vai para um Paxerém, se você vai para o Parque dos Orixás, se você vai para um lugar longe para poder trabalhar essa parte de ritualística junto à natureza. Então, como é que vai ser? Vai alugar um ônibus? Vai alugar uma van? Todo mundo tem carro? Quem tem carro vai conseguir levar o resto? Como é que vai ser? E a gasolina? O motorista vai pagar do próprio bolso? Vai dividir? Como é que funciona isso aí? Aí vai chegar lá, vai passar o quê? Meia jornada, uma jornada, né? O dia inteiro. E aí, como é que funciona? Vai ter almoço? Não vai? Vão levar lanche? Vão dividir? Então, é toda uma logística que gira em torno disso aí. E o educador, na hora que ele for planejar a aula dele, ele não pode sair da realidade. Ele tem que criar, montar, preparar um plano que seja execuível, certo? Ele não pode viajar nos planejamentos e depois não conseguir executar. Ó, aqui, ó. Atentando tanto para as possibilidades e capacidades dele quanto do seu terreiro.
Eu falo terreiro, instituição terreiro, mas entende-se também os integrantes do terreiro. E a gente sabe que dentro do terreiro existem diversos médiuns com diversos graus de inteligência e diversos, né, graus, níveis financeiros de diversas classes. O centro espírita, o terreiro de Umbanda, ele não escolhe ninguém, não existem doutores, todos são médios, todos estão ali para servir. Então pode entrar qualquer um. Então às vezes tem um camarada que tem uma condição boa, que qualquer atividade que você colocar, ele vai conseguir participar, e tem gente que está lutando para poder botar o que comer na mesa. Então isso aí também tem que ser levado em consideração. Até se ele for fazer uma aula, uma instrução que ele necessite que os alunos tragam algum tipo de material, ele tem que pensar nisso também. Será que todos os alunos vão ter condição de comprar? E tem que ter isso em mente. Por exemplo, se for ter uma aula de banho, né, a preparar um banho. Então você vai ensinar, né, a bacia ali, você tem 10 alunos, você tem que ter 10 bacias. Porque conforme você for explicando, ensinando, eles vão executando. Então você tem que ter 10 bacias, você tem que ter 10 separados de erva. Tudo isso aí envolve logística, envolve parte financeira. Então ele não pode fazer algo que não consiga atingir a realidade. Ele não pode viajar nos planejamentos. Tem que ser planejamentos possíveis, planejamentos realistas. Ao expor o tema proposto dentro do plano de aulas, o educador umbandista deverá se preocupar sempre em apresentá-lo em uma sequência lógica. Eu já bati isso aqui no conteúdo anterior, botei entre aspas para ilustrar e manter viva essa ideia. Então, é igual quando você vai fazer redação para concurso, pô, né? Você tem o título, você tem uma introdução, você tem desenvolvimento, normalmente são 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, um texto dissertativo, né? Tem 2 ou 3 parágrafos ali de desenvolvimento e um parágrafo ali de conclusão. Então, essa é a ideia das suas aulas também. Então, vai e isso vai dentro do plano. Quando eu mostrar o plano montado aqui, vocês vão identificar isso aí. Então você tem que ter uma introdução, né, trazendo aí a importância do tema, né, aplicação do tema, talvez, não sei, abordando em linhas gerais o que seria o tema, um desenvolvimento, né, abordando de uma forma mais pormenorizada aí o conteúdo que você vai ministrar, né, e uma conclusão, né, onde você responde algum questionamento da introdução ou você faz um apanhado geral, né, demonstrando um emprego prático na vida daquele médium bandista. Então, no plano de aulas também, ele tem que ser montado de uma forma, uma sequência lógica, tá? Não tem muito mistério não. Vocês vão ver. Então, sabendo que a vida é composta de imprevistos, o educador umbandista não pode engessar seu plano de aulas, ou seja, ele deve ter a capacidade de adaptação em caso de adversidades. Deve ele ser flexível. Flexível. Ah, como assim ele deve ser flexível? Aconteceu qualquer coisa, você tem que se adaptar. Uma adversidade pode acontecer no meio de uma aula, queda de luz. Acabou a luz, o que acontece? Você vai ficar refém do PowerPoint? Vai parar a aula e como é que vai funcionar isso aí? Então, o plano ele tem que ser simples, né? Que ele corresponda à realidade, ele não viaje demais e ele tem que ser flexível, ele tem que ter a capacidade de adaptação diante de qualquer imprevisto, né? Vai ser ministrada uma aula, né, de atabaque. O atabaqueiro lá, o Ogan, que foi convidado para ajudar, auxiliar na parte prática, faltou. Como é que faz? Tem que adaptar. Então você vai pegar já uns toques, né, MP3 e colocar na caixa de som. Então tem que ser adaptável, beleza? Na confecção do plano, deve elencar quais objetivos ele quer alcançar com aquela sessão de aulas, que são expressas pelos verbos, desculpa.
tá? Então ele tem que colocar dentro daquele plano de aulas dele os objetivos que ele quer alcançar, tá? Então no começo lá, vou voltar ao começo aqui, tá? Ó, dessa forma, verbos, ó, identificar a importância do plano de aulas, identificar as particularidades do plano de aulas, apresentar um modelo de plano de aula. Então, todos os objetivos eles são sempre expressos através de um verbo, né? Então, identificar, conhecer, executar, demonstrar, de formas que o aluno, quando você abrir o conteúdo, ele já vai saber o que vai acontecer, né? Ele já vai se ambientar com o que ele tem que prestar atenção. Como assim, Eduardo? Verbo executar, né? Para ficar bem didático. Verbo executar. Então, quando o aluno ele bateu o olho no slide lá na projeção e ele vê lá, executar, toque, Ijexá. Então ele sabe que ao final daquela sessão de aula de atabaque, ele vai ter que executar o toque Ijexá. Vai ter que ele vai aprender e vai ter que executar, né? Provavelmente no conteúdo das aulas lá ia estar um identificar os toques e tal, né? E no final ali o executar. Então ele já fica ligado no que ele tem que prestar atenção, porque ele já sabe quais objetivos que aquela aula esperam atingir. Claro que a gente sabe que tem uns objetivos secundários e tal, mas o foco são, né, esses objetivos que são expostos logo no começo da aula, que são os objetivos principais daquela sessão de aula. Então deverá ele também, o educador umbandista, analisar seu público-alvo. Eu sempre estou falando isso aí. Sempre que possível e adequar seu plano a ele, né? Como eu falei agora há pouco, a gente sabe que dentro de uma comunidade umbandista você tem pessoas dos diversos níveis intelectuais. Tem gente que tem mestrado, tem gente que tem doutorado, tem gente que não tem a quarta série. Então tem diversos graus de saber dentro do ambiente religioso umbandista. E isso aí tem que ser respeitado. Cada um tem a sua história, você não sabe qual que é a história daquela pessoa. Você não sabe se aquela pessoa parou de estudar porque teve que sustentar a família, você não sabe se aquela pessoa não teve oportunidade de estudar. Você não sabe se a pessoa parou porque, enfim. Cada um tem sua história, cada um tem seus motivos, e não cabe a gente julgar. Porém, como educador umbandista, na função de educador umbandista, cabe a nós identificarmos nessas limitações, pequenas limitações, e adequar o nosso plano de aula, nossa sessão de aula, para esse público-alvo também, com uma didática simples, com uma linguagem fácil de ser entendida, para que eles se sintam, né, de fato integrados com aquela comunidade e que eles consigam assimilar o conhecimento que está se buscando transmitir. O tempo é também um fator determinante no planejamento do educador. Afinal, ele quem ditará o volume de conteúdo e as técnicas a serem utilizadas. O educador deve sempre respeitar o tempo da sessão, começando e terminando dentro do horário proposto. Então, o cumprimento de horário é um atributo que ele deve ser levado em consideração a todo instante. A todo instante. Eu já falei isso no vídeo anterior, o terreiro não é bagunça, e ele segue um cronograma dentro de um quadro horário. Então a sessão começa às 5 horas. 5 horas até 5h30 a defumação. De 5h30 até 5h45 é a palestra. De 5h45 até 6h10, 6h20 é a abertura do terreiro. 6h20 até por aí vai. Então o terreiro ele não pode ficar ali aguardando
o educador ministrar o conteúdo. Isso se a palestra ou a aula for junto com a sessão, né? Acontecendo dentro da sessão, né? No horário da sessão. Então, o dirigente, o pai de santo, ele não pode ficar aguardando o palestrante ali usar o tempo que quiser, porque ele tem horários a cumprir. E se for o dirigente que estiver ministrando a palestra, ele não pode adentrar o tempo, porque ele tem horário a cumprir. Ele tem horário a cumprir. Então ele tem médiums que muitas das vezes moram longe ou têm outros compromissos. É claro que a gente sabe que essa atividade religiosa, mediúnica, exige dedicação, mas às vezes o médium deixou o filho com alguém para cuidar, para poder ir para a sessão, e ele tem que buscar. Ou tem médico que trabalha à noite, vai sair da sessão, vai trabalhar ainda, né? Ou tem médico que mora longe, então se você liberar ele mais tarde, é mais perigoso, porque tem menos ônibus, é mais é, propício aí ao ataque de criminosos aí, de meliantes. Então, deve-se atentar o tempo inteiro para utilizar o tempo que foi planejado. Se você planejou 1 hora, você usa 1 hora. Se você planejou 2 horas, você usa 2 horas. Você pode acabar antes, né, dependendo do transcorrer aí da sessão de aula. Às vezes o pessoal pegou o conteúdo muito rápido, fez a prática muito rápido e com eficiência, e a aula que era para ser 2 horas acabou em 1 hora e 30. Todo mundo já retirou dúvidas e fechou o assunto, beleza. Agora depois não. Quando você termina o conteúdo depois do horário previsto, você está desrespeitando o seu público-alvo. Seja aí os médios da sua casa, seja os assistentes aí, né, os consulentes que frequentam sua casa. Beleza? Então, respeitar o tempo é importante. Os meios auxiliares a serem utilizados também deverão constar no plano de aulas. Se há uma instrução de defumação, o que deverá o educador ter em sua bancada como meio auxiliar, por exemplo? Por que é importante os meios auxiliares estarem descritos também no plano de aulas? Porque o plano de aulas ele acaba funcionando como um checklist, né? Aí você não corre o risco de esquecer alguma coisa ou né, deixar de preparar ou montar alguma coisa. Você acaba ali, pega o plano de aula, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o PowerPoint, o computador, o lá, não sei o que, anotações, bacia, enfim. E aí você vai ali, olhando o plano, vai separando, deixando tudo bonitinho pronto. Não tem cômodo, né? E você deve prestar atenção porque cada aula, cada instrução, ela demanda uma série de e-mails, e é importante que esses e-mails, como eu já falei anteriormente, sejam preparados antes, né, da chegada dos alunos aí para a sua sessão de aulas. A preparação intelectual prévia, com fontes de consulta atualizadas, também é muito importante. Não só porque as informações sobre o conteúdo vão no plano de aulas, como eu já falei, mas também para o educador não ficar em xeque durante sua aula. Então vamos lá. Preparação intelectual prévia. Então, é autoexplicativo isso aqui. Preparação intelectual prévia é você estudar o conteúdo que você vai ministrar, para você ter capacidade de se expressar, de explicar o tema, né, para não ser colocado em xeque. O que seria ser colocado em xeque? Nada mais é do que o aluno te fazer uma pergunta e você não souber responder. Não porque, né, mas porque você não se preparou. Você não, seria talvez uma pergunta fácil, mas você não se preparou, você não fez uma leitura prévia, não estudou anteriormente, e o aluno acabou deixando você numa posição constrangedora.
Ah, mas ninguém sabe tudo, eu sei. Pode acontecer do aluno te fazer uma pergunta e você não conseguir responder? Lógico, lógico. E quem trabalha com educação, né, sabe que os alunos, muitas das vezes, eles tiram umas perguntas da cartola. Você fala, mas como é que esse cara pensou nisso aí? Como é que essa menina pensou nisso aí? Cara? Tirou da cartola essa pergunta. Mas isso aí tem que ser uma exceção, não tem que ser uma regra. Toda hora te fazem pergunta e você não sabe responder, você não se preparou, você é um despreparado, despreparada, né? Nas situações atípicas, né, você se preparou, você estudou, você pegou fonte bibliográfica e tal, e ainda assim você não conseguiu, ele fez uma pergunta que você não conseguiu, você não tem o conhecimento, então você também não tem que cartear. Você não pode, né, falar uma coisa aleatória, sair só para dizer que respondeu, para dizer que tem conhecimento negativo. Você não sabe, você tem que ter humildade de falar que não sabe. Olha, essa informação eu desconheço, eu não sei, vou pesquisar e posteriormente eu trago a resposta aqui para vocês, ok? Com relação também à preparação intelectual prévia, tem que ser prestada atenção. O que que a sua casa pratica? O que que a sua casa pratica? Qual que é a fé da sua casa, né? A gente sabe que a Umbanda, ela tem unidade e ela tem diversidade, né? Tem coisa que toda casa tem e tem coisa que é específico de cada agremiação. Então, eu vou dar um exemplo, né, bem, não esdrúxulo, mas bem simples, né, do que seria aí uma abordagem equivocada. Então, seu terreiro, ele segue a doutrina do Caboclo Mirim, né, por exemplo, que tem as 7 linhas lá, de acordo com a doutrina do Caboclo Mirim. Aí o seu dirigente ele pede para você preparar uma aula, uma sessão de aula, falando sobre as 7 linhas, certo? Aí você, né, muito prestativo, fala que vai montar e tal. Aí você pega lá um livro do Rubens Saraceni. Aí você começa a falar das 7 linhas, né, na visão do Rubens Saraceni, que tem uma visão completamente diferente da doutrina do Mirim. Então não faz sentido, pô. Você tem que adequar o conhecimento aos fundamentos doutrinários da sua casa, pô. Se a sua casa segue a doutrina do Mirim, acredita, pratica a liturgia conforme a concepção de 7 linhas da tenda Mirim, né? Você não vai ministrar um conteúdo do Rubens Saraceni, pô. Não estou dizendo que o conteúdo dele é um conteúdo ruim ou um conteúdo que não agrega. Pelo contrário. Pelo contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que adequar aos fundamentos doutrinários da sua casa, pô. Você vai ministrar uma aula falando sobre pontos, né? Pontos cantados, né? Dentro de uma realidade umbandista. Só que a sua casa, você convida um ogão, a tabaqueira ali, ele vai lá, leva o tabaco e tal, aí fica aquela coisa bonita. Só que a sua casa, ela segue a doutrina do Zélio de Moraes, lá da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E não tem palma nem atabaque. Tá entendendo? Então isso também tem que ser prestado atenção. Se existirem auxiliares na instrução, como por exemplo um ogã, um cambone, né? Cambone ou cambono, tem gente que fala aí de diversas formas, deverá ser especificado no plano, né? No plano vai lá, monitores ou auxiliares, vai ter lá fulaninho das couves,
tabaqueiro ou Ogan, sei lá. Desculpa. Além disso, os auxiliares devem ser orientados previamente quanto à sua intervenção na aula. O que isso quer dizer? Você não pode deixar anteriormente eu falei que você não pode ficar em xeque, né? Agora você não pode deixar os outros em xeque. Você convida um camarada para tocar o atabaque ou para ensinar algum procedimento, né, litúrgico, e você não fala para ele o que você quer, a sequência do que você vai fazer. Aí ele não se preparou ou ele não levou algum elemento que ele tinha que levar e ele fica em xeque. Parece que ele é um incompetente. Então você tem que, se possível, fazer um treinamento do que vai ser realizado. Se não, pelo menos passar a informação. Ó, a ideia é eu ir falando dos toques, né? Conforme eu for falando o nome do toque, você vai executando para eles identificarem. Depois vai ter uma prática controlada aqui, você ensinando o básico da troca de mãos. E eles têm que sair daqui hoje sabendo tocar o Ijexá. Você já falou pro seu auxiliar o que ele tinha que se preocupar, o que ele tinha que fazer. Então você não pode ficar em xeque e você não pode deixar os seus auxiliares ou colaboradores em xeque. Poderá ainda, se assim o desejar, incluir no plano de aulas mecanismos de avaliação da aprendizagem para verificar o desempenho dos instruendos, certo? Então, eu ministrei uma instrução falando sobre história da Umbanda, por exemplo, eu posso pegar, eu vou ter 10 alunos, né? O meu público-alvo aqui são 10 alunos. Ah, todos sabem ler? Todos sabem ler. Ah, todos sabem escrever? Todos sabem escrever. Ok, eu posso fazer um questionáriozinho, imprimir, são 10 alunos, imprimo ali 10 folhas, imprimo o questionáriozinho, né? 5, 6 perguntas, 10 perguntas no máximo ali, para não ficar cansativo, e vou avaliando. Quando foi anunciado a Umbanda no plano material? Quem é o anunciador da Umbanda no plano material? Qual lei amparava? Tarará, tarará, tarará. Vou perguntando. Depois eu recolho isso aí, faço uma correção, aí eu já tenho uma ideia é, do nível de instrução, de aprendizado que o meu médium está alcançando, certo? Então, já vou ver quem teve dificuldade para pegar o conteúdo, já vou ver quem eu vou precisar fazer a atividade de recuperação de aulas. Essa é a ideia, tá? Se fosse um conhecimento ministrado, como eu sempre falo aqui, mais prático, de atabaque, ervas, ou de limpeza de bondar, limpeza de assentamento, etc., exigiria aí, não sei, que você realizasse não sei, pode ser também uma prática controlada, né? A pessoa preparar um banho, ou preparar um chá, ou preparar uma garrafada, né? É uma forma. É obrigatório você, no final de cada instrução, você fazer uma avaliação? Obrigatório não é, mas é recomendável. Você tem que ter alguma forma, algum mecanismo de você avaliar os seus alunos, de você saber que, pô, eles entenderam o que eu passei, que eu ministrei, e estão aplicando exatamente da forma como eu ensinei. Ó, já posso, né, deixar ele assumir alguma função que ele vai saber desempenhar essa função da melhor maneira possível, certo? Então, o plano de aulas deve atender
a seguinte configuração. Cabeçalho. Então no cabeçalho lá, você vai ter todas essas informações que eu falei, né? A data, o assunto, o grupamento de instrução, isso, isso de acordo com cada casa, né? Você pode dividir em diversos grupamentos de instrução, de capacitação. A gente vai ter aí um conteúdo falando sobre capacitação individual. Vai vir também os objetivos, vai vir o nome do palestrante, vai vir o nome dos auxiliares, se for o caso, vai vir os meios auxiliares a serem empregados. No final da capa, né, desse cabeçalho, vem a assinatura do dirigente e a assinatura do palestrante, do aluno, do educador. Ok? Depois desse cabeçalho aí, dessa capa, vamos colocar assim, aí vem o plano propriamente dito, que aí ele vem respeitando tudo aquilo que eu falei lá anteriormente, né? Vem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, a introdução. Na introdução, abordarei a importância do tema, a sua aplicabilidade na rotina diária do umbandista, tarará. No desenvolvimento, explicarei como funciona a defumação, como que a fumaça age nos miasmas, né, nas larvas astrais, tarará, tarará, vou explicando. Concluindo, será realizada uma prática controlada, onde os alunos irão realizar o acendimento de um turíbulo e executar o básico da defumação. Ponto. Esse aí seria o plano propriamente dito. Você vai explicando de forma resumida o que você vai fazer naquela sessão de aulas. Além disso, e ali eu esqueci, verificação de aprendizagem, se for o caso, que é o que eu acabei de falar anteriormente, né, que também vai no plano, vai especificado no plano. Além disso, podem ser introduzidos alguns anexos que venham a complementar o plano, senha, lógico, inchar a documentação. Como assim? Que anexos são esses? Se você está falando sobre legislação que ampara a prática religiosa umbandista, você pode deixar em anexo ali a cópia da página da Constituição que ampara, você pode pegar e imprimir ali uma lei estadual que trata sobre o silêncio, né? Por ocasião dos cultos e tal. Você pode, dependendo da sua aula, né, do que você está ministrando, imprimir alguns anexos para complementar ali, para ilustrar o seu plano e até mesmo para você utilizar como meio auxiliar ou fonte de consulta durante sua aula. Tá? Mas você não adianta você sair imprimindo um monte de coisa, deixar o seu plano enorme, e isso aí é desperdício de material e de tempo. Beleza? Agora vamos abordar aí um exemplo de plano de aulas, tá? O conteúdo, eu acho que ele é bem autoexplicativo, tá? Não tem muito mistério com relação aí à sua confecção, tá? Ele é mais uma ferramenta para auxiliar o educador no seu planejamento aí por ocasião das aulas que ele tem que ministrar, tá? Pô, Eduardo, mas eu tenho que seguir isso aí, esse modelo que tu tá... Não, né? É um exemplo, é um modelo. Como eu sempre falo, cada casa é uma casa, cada casa tem a sua realidade, então cada casa vai adequar o seu plano de aulas à sua realidade. Então você pode pegar isso aqui como modelo, mas criar completamente diferente, um cabeçalho completamente diferente, uma capa completamente diferente. Você vai adequar de acordo aí com a sua realidade. Ok? Então vamos lá. Calma aí. Agora não.
E pronto. Vamos lá. Então esse aqui é um exemplo de um plano de aula, ok? Vocês podem ver que ele é muito simples, tá? Então ele começa ali na numeração. Ah, por que tem que ter uma numeração? Você já coloca ele dentro de uma ordem cronológica e quando você tiver que procurar, fica mais fácil de procurar, né? Você vai arquivar isso aqui após a aula e fica mais fácil de procurar, certo? Então, plano de aula número X, número, no caso aqui do exemplo, 01. Ao lado do plano de aula tem dois símbolos, né? Aí você poderia colocar a bandeira da Umbanda, você podia colocar o símbolo da sua casa, do seu terreiro. Isso aí também não tem problema nenhum, tá? É só para ficar mais chamativo o plano, né? Abaixo disso aí tem uma frase, né, para reflexão, né? Sem objetivos definidos nunca chegaremos a lugar nenhum. Só para ilustrar também, você poderia colocar uma frase qualquer que te chame a atenção ou que chamaria a atenção dos seus instruendos. Se a sua casa tiver algum lema, você podia colocar o lema da sua casa aqui, né? Ou se você quisesse ainda, você podia botar o nome da sua casa ali. Ou se você quiser ainda, você podia deixar sem nada. Como eu falei, esse aqui é só um modelo, é só um exemplo. Beleza? Abaixo disso aí tá o conteúdo, né? O assunto que será ministrado. Opa, olha o nome do assunto, preparação do banho de ervas. Ok. Então, pelo nome do assunto, o aluno ele já sabe o que ele vai ter que fazer. Ou, no mínimo, o que ele vai ter que aprender. Certo? Então, período. Isso aqui vai variar de acordo com cada casa, né? Quando eu abordar a parte de capacitação individual, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas a visão, basicamente, já para adiantar, é a seguinte, que dentro de um programa de atividades anual, de uma diretriz de atividades anual, o ano seria dividido em um ano de instrução, entre aspas, tá? E dentro desse ano, desse calendário de atividades, você ia dividir cada grau hierárquico do seu terreiro em um grupo de capacitação. Então, a pessoa que está chegando agora é um grupo de capacitação, sabe nada de Umbanda. Vai começar do zero, aprender tudo. É um grupo de capacitação. Então, a pessoa entrou no terreiro, né? É outro grupo de capacitação. Aí fez uma obrigação, subiu um grau hierárquico, outro grau de capacitação. Então, se no teu terreiro tem 7 graus hierárquicos, por exemplo, então seria 7 graus de capacitação. Como assim 7 graus de capacitação? Porque em cada grau hierárquico você tem que conhecer coisas diferentes e você tem responsabilidades diferentes. Então, capacitação. Ok? Aí no total de níveis de capacitação seriam 8, né? Os 7, né, seriam os graus hierárquicos do seu terreiro, mais o grau, né, do iniciante ali, do neófito. Ok? Mas, como eu falei, isso aí é de casa para casa. Do lado tem aí a data que a aula vai ser ministrada. E do lado da data tem o horário. Então, o horário, como eu falei, ele deve sempre ser respeitado, né? Não podemos avançar o horário. Pode terminar antes, mas depois não. Falta de respeito. Não, calma aí. Pronto. Abaixo disso aí, tá aqui, ó, matéria. Então, a gente vai ver isso aí também, que são os programas doutrinários, né? Vai ser enviado aí, vai ser upado um vídeo aí falando só sobre o programa doutrinário. Mas, teoricamente, é o seguinte, vamos puxar um gancho aqui com a escolinha da Tia Teteia. Então, lá na escolinha da Tia Teteia,
você tem diversas matérias, confere? Português, matemática, biologia, né, física, química, etc. Então, a matéria seria isso, o geral, né? Ervas na Umbanda, orixás na Umbanda, história da Umbanda, velas na Umbanda. Então, isso aí seria a matéria, né? E o assunto seria a especificidade dentro da matéria, a subdivisão da matéria. Então, puxando o gancho com a escolinha da Tia Teteia, né, se eu fosse montar um plano de aulas, né, para a escolinha da Tia Teteia, vamos supor que eu sou um professor de biologia, então a matéria seria biologia, assunto, não sei, citologia, né, falar sobre células. Essa é a ideia. Então, dentro da matéria ervas na Umbanda, existem vários assuntos. Então, tem identificar as ervas, preparar o banho, preparar uma macia, preparar um chá, não sei. Então, são vários assuntos dentro da mesma matéria. Identificar tipos de ervas, qualidade de ervas, emprego de ervas. Então, são vários assuntos dentro de uma matéria só. Ok? Bem fácil de entender isso aí, né? Então, a matéria é ervas na Umbanda, assunto, preparação do banho de ervas. Objetivo dessa sessão de aula: identificar a importância do banho de ervas, identificar as formas de se fazer o banho de ervas, preparar um banho de ervas. Lembra que eu falei dos verbos? Estão aí, bem explícitos, ó. Então, esses objetivos, quando o aluno bater o olho, ele já vai saber o que tem que fazer. Então, identificar a importância do banho de ervas. Então, ele vai ter que... Por que é importante? Para que eu preciso disso? Por quê? Então, ele tem que identificar a importância. Identificar as formas de se fazer o banho de ervas. As formas, então, quer dizer que tem mais de uma forma. Então, ele vai ter que identificar as formas de se fazer. Então, a maceração, uma infusão, como que ele vai fazer isso aí? Né? As diversas formas de se fazer o banho de ervas. E preparar, então ele já sabe que ele vai ter uma parte prática, ele vai ter que executar. Preparar o banho de ervas. Beleza? Como eu falei, verbos. Objetivos expressos em verbos. Aqui. Então, local. Onde que vai ser ministrada essa aula? Vai ser... O terreiro tem auditório? Não tem. Tem sala de aula? Não tem. Vai ser dentro do terreiro mesmo? Então, tem que estar explícito, né? Técnicas de aula. Como é que eu vou fazer? Quais técnicas? A gente já viu isso aí, as técnicas, né? Como é que eu vou ministrar essa aula? Então, tem que estar especificado aqui. Então, palestra. Então, você já sabe que vai ter um conhecimento teórico. Demonstração. Então, você já sabe que você vai ter que fazer o instruendo ver, identificar e gravar na mente. Então, para você fazer, você tem que praticar, você tem que saber fazer. Para você ensinar, né? Para você demonstrar, você tem que saber fazer. Então, se você tem dúvida ainda ou esqueceu alguma coisa, você treina previamente para quando chegar na hora não acontecer nenhum tipo de senão. E exercício individual, demonstra que eles vão praticar, ok? Então, meios auxiliares, né? Como eu falei, eles vão descritos no plano também. Então, o que eu vou precisar para essa aula aí? Ah, eu vou precisar de bacia, vou precisar de água, vou precisar de gin, vou precisar de pires, vela, copo de vidro pequeno, ervas. Posso especificar quais ervas aqui, ó? Arruda, guiné, abre caminho, fósforo. O que eu podia botar aqui também? Isso se eu fosse utilizar, né? Porque palestra não necessariamente está atrelado a um dispositivo multimídia. Mas se eu fosse expor, fazer uma exposição através do notebook e projetor, tinha que estar aqui também, computador, projetor, tela de projeção ou não. Entendemos? É isso aí. Então, o educador vai o nome de quem vai ministrar a palestra.
auxiliares não há, mas eu poderia, se eu conhecesse um herveiro, né, com um notável conhecimento sobre ervas, eu poderia convidar esse herveiro para tirar dúvida, ministrar algum conteúdo, passar alguma dica aí que talvez eu não saiba, como eu falei, ninguém sabe de tudo. Medidas administrativas, então, preparação do local de aulas, né? Então, é aquilo que eu falei, o educador ele tem que se preparar antes, ele não pode chegar na hora ali com os alunos já na sala, no terreiro e começar a montar o seu dispositivo, não. Ele chega anteriormente, a aula vai ser 3 horas da tarde. Ele chega ali 1 hora da tarde, chega com 1, 2 horas de antecedência, dependendo da complexidade do que ele tiver que montar. Chega ali com 1 hora, 2 horas de antecedência. Ah, vai ser essa instrução aqui de ervas, confere? Confere. Então eu tenho que como é que eles vão na prática, como é que eles vão fazer essa prática? Vai ser uma bancada? Vai ser numa mesa, né? Se for na bancada, o que eles vão ficar em pé, vão sentar? Tem que ter banco para todo mundo, cadeira para todo mundo. Se for mesa, tem que ter cadeira para todo mundo. Ah, não, eles vão sentar no chão. OK, então já posso deixar o dispositivo de bacia montado no chão, né? Com as ervas dispostas numa esteira de palha. Entende? Então, preparar o local de instrução, fazer a faxina para estar limpo, para estar arrumado, né? Fazer um café, se for o caso, varrer o chão ali, encher o garrafão do bebedouro, se for o caso. Então, preparar o local de aulas para que essa experiência seja a melhor possível, tá? Medidas de segurança aqui, já pensando em acidente ou algo do tipo, né? Então, em caso de algum acidente sério, será acionado o SAMU, né? Pode-se colocar aqui também, se for uma instrução, uma aula que tenha um pouco mais de risco, eu posso colocar o número de algum hospital, o endereço de algum hospital de referência, por exemplo, também não tem problema. Ou o contato de alguém, de algum médico, ou de algum, enfim. A ideia deu problema, o que que eu faço? Muitas das vezes a pessoa fica no desespero ali, vai no plano de aula, olha, tem um telefone aqui de um hospital X, ou telefone, acho que não é o caso botar o telefone do SAMU e do bombeiro, que todo mundo sabe, né? Mas a ideia é se resguardar em caso de algum acidente sério, né? Às vezes pode a pessoa machucar o dedo ali, tem um cortezinho, coisas normais a gente consegue resolver dentro do próprio terreiro. Lava com sabão ali, bota um band-aid, resolve, acabou, já era. Agora um acidente mais. O aluno foi cortar a erva, tá com a faca, cortou a mão, fez um corte profundo. O que a gente faz? Ó, evacuar, ligar pro SAMU, essa é a ideia, tá? Então debaixo das medidas de segurança vai ali a assinatura do educador, né? E do dirigente. Por que do dirigente do educador? O educador é para validar o plano dele, né? Em caso de qualquer problema ali durante a instrução, está assinado ali como devia ser realizado e ele se torna o responsável. E a assinatura do dirigente ou do gestor, porque ele tem que aprovar esse plano. Ele pode olhar e falar ali, ó, cara, eu não achei legal, vai botar para macerar a erva no auditório do terreiro, pô, não acho legal, pode derramar líquido lá, pode manchar o chão, pode não, vamos fazer isso dentro do terreiro. Então ele pode, o dirigente como gestor, né, educacional daquele templo bandista, ele pode alterar uma ou outra coisa no plano de aula do educador que ele não ache que seja o caso, ok? Ele tem essa autonomia também. Esse daí, né, que eu mostrei para vocês aqui, é o que a gente chama lá de capa, de cabeçalho, ok? Esse aqui é o plano propriamente dito, é o que a gente fala lá também. Então, ó, ele tem duas colunas, como vocês podem ver. Na coluna da esquerda tem a distribuição do tempo e na coluna da direita a distribuição do assunto. Então, como eu falei, ó, introdução, tá, sumário, conclusão, beleza? Então ele é todo confeccionado dentro de uma sequência lógica. Então, introdução.
Apresentarei a importância das ervas para a comunidade umbandista. Apresentarei a importância do umbandista saber preparar o seu próprio banho. Então, lembra que eu falei da introdução? A ideia da introdução? Demonstrar a importância daquele assunto, por que aquele assunto tem que ser ministrado, né? Posso colocar aqui uma ligação com a sessão anterior, com a aula anterior. Então, dando início às aulas de capacitação nível 1, que no meu caso aqui é o exemplo que eu dei. Aulas essas que são essenciais para que qualquer umbandista iniciante, né? São essenciais para qualquer umbandista iniciante. Hoje aprenderão sobre a preparação de um banho de ervas. Ao final serão dirimidas quaisquer dúvidas ainda existentes e será executado por cada aluno seu banho individual. Eu preciso falar isso aqui de uma forma mecânica? Não. Mas aqui eu já tenho uma ideia do que eu tenho que abordar na introdução. Inclusive eu posso, se eu estiver fazendo um slide, projetando um slide, eu posso colocar essa introdução no slide, por que não? Após isso, eu tenho que apresentar os objetivos da instrução para os alunos. No caso, esses objetivos aqui já estavam lá na capa, vocês viram lá, né? Que é identificar a importância do banho de ervas, identificar as formas de se fazer o banho de ervas, preparar um banho de ervas, né? Os objetivos que propostos e que devem ser alcançados ao longo dessa sessão de aulas. Após o objetivo, está seguindo a sequência igual o conteúdo que eu jogo aqui, já perceberam, né? Assunto geral, assunto específico, objetivos, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa é a ideia. Então, 1, introdução. 2, desenvolvimento, aqui é a apresentação de sumário. Aí, o que é o banho de ervas, tipos de banho de ervas, diferentes formas de preparar o banho de ervas. E 3, uma conclusão. Apresentou o objetivo, apresentou o sumário, partindo para o desenvolvimento. Note que aqui, ó, olha na coluna da esquerda, 10 minutos. Esse é o tempo máximo que você tem que levar para apresentar a introdução, ligação com a sessão anterior, apresentar os objetivos da instrução, né, da aula, apresentar o sumário. 10 minutos, ok? Acabou essa parte, desenvolvimento. Olha a coluna da esquerda, 50 minutos. Então você vai ter 50 minutos para desenvolver toda a parte teórica do conhecimento que você está ministrando, né? Então, dentro do desenvolvimento, darei início na aula, apresentando a importância das ervas para a comunidade umbandista. Isso aqui não necessariamente eu vou projetar no slide. Isso aqui é para ter um entendimento de como que ele vai montar a aula dele. Quando ele for projetar lá, ou se ele for só falar, não for projetar, então ele vai seguir esses objetivos aqui, ó, identificar a importância do banho de ervas. Então ele vai abordar lá, vai ter um texto, vai citar, ilustrar, né, com exemplos, com práticas, por que necessita do banho de ervas. Depois ele vai explicando, né, passo a passo ali as formas de se fazer o banho de ervas, vai explicar o que é o que, vai explicar, vai apresentar fotos ou ilustrações demonstrando como é que é realizado, ou até vídeos que a gente já vê também na internet isso aí, certo? Essa é a ideia. Então apresentarei a importância do umbandista saber preparar seu próprio banho. Em seguida explicarei o que é o banho de ervas e sua aplicação. Posteriormente apresentarei as diferentes formas de se confeccionar o banho de ervas. Quando o educador ele finalizar isso aqui e ele levar para o dirigente dar o aval, ou para quem o dirigente determinar como sendo o, entre aspas, educador-chefe, né, o responsável pela parte doutrinária, o dirigente ele pode olhar o desenvolvimento aqui, ó, apresentarei a importância de saber preparar o seu próprio banho, por exemplo. Ele fala, cara, não, esse conteúdo aqui tira, que a gente vai dar uma aula específica só de... Ele pode alterar, né, retirar a parte do que ele tem que fazer, ou ele pode ainda acrescentar. Se ele achar que tem alguma coisa aqui que não está, que ele quer que os alunos, né, que os médiuns saibam, e que o educador não colocou aqui, ele tem a liberdade para inserir também nesse desenvolvimento. Conclusão, então finalizando, será realizada a retirada de dúvidas e a prática controlada da preparação de banho. Então, para essa conclusão serão 30 minutos, né? Então, em 30 minutos você retira a dúvida, então você pode usar 5 minutos ali para retirar a dúvida, 10 no máximo, e 20 minutos ou 25 para poder preparar o banho. Até porque tem todo o passo a passo, tem toda uma, né?
E ainda assim acho que é um tempo um pouco apertado, mas aqui foi só para ilustrar, ok? E no final aí o educador ele dá aquela assinatura marota no plano de aula dele, certo? Então, duas paginazinhas, tá? Ele poderia inchar, entre aspas, isso aqui com um anexo, se ele fosse colocar algum anexo aqui, com foto das ervas ou com informações botânicas, né? Que é só para ilustrar, porque o médium ele não tem que ficar decorando todos esses aspectos teóricos e tal. Mas vocês viram que o plano, a confecção dele é simples, ele é simples. Deu duas folhas aqui para serem preenchidas, né? E isso aqui é um modelo e cada caso tem a liberdade para elaborar o seu próprio modelo. Isso aqui é só para dar uma direção para quem nunca travou contato com um plano de aulas antes. Então, concluindo o assunto, é um assunto muito importante, é uma ferramenta aí que ajuda muito na preparação da sessão de aulas, ajuda muito na organização do educador e que deve sempre que possível ser confeccionada e ser empregada, tá? Eu abordei alguns assuntos aí como diretriz anual de atividades, capacitação individual umbandista. Então esses assuntos eles vão ser abordados em conteúdos futuramente, mas foi só para o pessoal entender em que contexto está se situando aí o plano de aulas. Beleza? Ok? Vamos lá? Então vamos que vamos.